Boa noite a todos. Nós queremos agradecer a Deus mais uma vez o privilégio de pregar essa palavra e agradecemos a todos os nossos amigos que aqui estão, visitantes. Sintam-se à vontade, estejam bem no nosso meio. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um dos nossos irmãos. E nós aprendemos a orar pelo nosso país. No momento de eleição é muito propício. É interessante que a gente saiba que dentro de uma sociedade Deus instituiu o governo. Então o governo tem o seu papel, que não é o papel da igreja. A igreja tem o papel de proclamar as boas novas, e a sociedade tem a sociedade onde estamos inseridos, ela está debaixo da bênção da igreja, mas ao mesmo tempo debaixo da proteção do governo. Então nós devemos orar pelo governo também, para que Deus ilumine as pessoas que ali estarão. Diz a Bíblia que toda autoridade é instituída por Deus. Então ganha o candidato A, como diz Samuel, A ou B, nós devemos orar. Ai de Haddad e B de Bolsonaro. E temos o C de Ciro também, né? Então, mas seja qualquer um dos candidatos, do nosso agrado ou não do nosso agrado, nós devemos orar para que Deus cuide do governo. E não devemos esquecer também da família. Temos ali o governo, a igreja e a família. São instituições de Deus para que isso aqui funcione. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e amado Pai, nós queremos agradecer porque moramos num país livre, num país democrático, num país onde o Teu Evangelho pode ser pregado. Nós queremos nesse momento te agradecer, ó Deus, por mais uma eleição. Colocamos em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Senhor, realmente direcione esses resultados, Pai, e que aquele candidato que for do Teu agrado, da Tua vontade, esteja à frente, e que a nossa nação, ó Deus, possa se voltar para Ti. Possamos realmente ter um estado onde o nome do nosso Deus seja glorificado. Que tenhamos um país onde as lideranças possam se voltar para a Tua palavra, para que tenhamos leis justas. Oramos para que tenhamos paz, ó Deus, porque no país onde há paz, os indivíduos têm paz. Nós oramos para que cada autoridade se espelhe na Tua santa palavra. Cada autoridade tenha o temor de Deus, que realmente possamos viver num país cristão, onde o nosso Deus seja glorificado. Colocamos presidentes, senadores, deputados, governadores, todos diante de Ti, ó Deus, para que realmente o nosso Brasil seja um país abençoado por Ti. Cuida de nós e cuida dessa noite, dessa mensagem do Evangelho, seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Temos aqui o Evangelho de Marcos. Estamos estudando já há alguns meses, e nessa sequência temos visto como o servo sofredor, Jesus Cristo sendo apresentado como um servo. Nós já estudamos, nesse tempo todo, estudamos até o capítulo de número 4, e hoje eu tenho incumbência de capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Então gostaria de dizer para os irmãos que nós vamos abrir aqui no capítulo 5, do 1 até o 14. Só que eu peço a licença de voltar no capítulo 4, versículo 35, para que a gente possa entender a sequência do milagre de Jesus. Então vamos voltar no capítulo 4, versículo de número 35, diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, desce. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. E então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor,
diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: quem tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, na verdade, se refere a 6.000 soldados. Isso significa legião. E na época, esse local era dominado pelos soldados romanos. Então, legião se refere a uma quantidade grande e uma quantidade que impõe respeito, que subjuga, uma força muito grande. Legião é o meu nome porque somos muitos. Versículo 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo até com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como esse teve compaixão de ti. E então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Meus amados, teríamos uma boa tarefa para essa semana. O evangelista Marcos, ele relata Jesus como sendo o servo sofredor que vai chegar até a cruz do Calvário, e lá no final, esse servo entrega sua vida. Porque na verdade Jesus é tido como servo no Evangelho de Marcos? Porque ele trabalha. Se você estudar o Evangelho de Marcos, é o Evangelho que mostra Jesus atuando, trabalhando, fazendo bem, cuidando. Você vai encontrar poucos discursos no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar o sermão da montanha no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar explicações a respeito do Espírito Santo. Mas você vai encontrar Jesus fazendo serviço, fazendo trabalho, cuidando, pregando, ensinando. Por isso que é mostrado como servo, até que o servo chega lá no final do livro, e ali o servo entrega a sua vida. E aqui nós vamos encontrar o poder de Jesus, o servo, a partir do capítulo 4, versículo de número 35. Depois que Jesus conta sobre as parábolas, no capítulo 4, a partir do versículo 35, ele coloca isso em prática e começa a falar justamente, ele vai demonstrar as parábolas usando 4 grandes milagres detalhados. Primeiro milagre, ele acalma uma tempestade, atravessa uma noite o mar da Galileia, provavelmente 9 quilômetros, atravessa o mar da Galileia sobre uma tempestade e vai à terra dos Gadarenos. E ali nós chegamos no capítulo 5, segundo milagre. Ele expulsa
uma legião de demônios. O evangelista Marcos relata um endemoniado, outro evangelista relata 2 endemoniados. Por quê? Certamente eram 2. Marcos enfatiza um deles, aquele que era mais atacado, mais perturbado, que se tornou um evangelista. Então nós temos aqui Jesus, o servo, expulsando os demônios. Mas daria uma tarefa para vocês muito interessante para casa. Eu gostaria de pregar na noite de hoje os 4 milagres, mas não tenho tempo. Vocês vão ver logo em seguida Jesus curando uma mulher enferma, uma mulher que vivia, sofria de uma hemorragia há 12 anos e médico nenhum podia curá-la. O servo vai curá-la. O servo sofredor tem poder sobre a doença. E ainda no capítulo 5, vocês vão encontrar o 4º milagre de Jesus, relatado com muita beleza, com muita clareza, onde ele ressuscita uma menina de 12 anos, ressuscita a filha de Jairo. Se vocês tiverem oportunidade, essa semana, recapitulem os 4 milagres. Eles têm uma aplicação muito importante para a sua vida. Eles têm um ensino muito precioso para a sua vida. Vocês vão ver nesses 4 milagres o poder de Jesus, o servo, sobre a tempestade, o poder de Jesus sobre os espíritos, sobre a doença, e o poder de Jesus sobre a morte. Talvez alguns de nós, aqui na noite de hoje, estejam passando por situações difíceis, tempestades na vida, e você vai aprender que Jesus tem poder sobre as tempestades na vida que nos acomete. Vocês vão aprender nessa parábola, nesse milagre, que Jesus, o servo sofredor, ele consegue acalmar as tempestades. Talvez você esteja sendo perturbado por espíritos malignos. Você não tem ideia, mas sobre nossas vidas, demônios estão tentando nos destruir. A Bíblia ensina que há sobre nós príncipes e potestades do ar, tentando nos destruir. Aquela briga, aquela discórdia que há na sua casa, aquele marido alcoólatra, aquela esposa que não quer saber de Deus, aquele filho que se afastou de tudo, poder do diabo, poder do maligno. E hoje nós vamos aprender, através desse milagre, que Jesus tem poder sobre o maligno. Talvez você esteja passando por doença, uma doença difícil que te incomoda, que te rouba a paz, ou alguém que você ama muito por uma doença. Você vai aprender que o servo tem um poder sobre a doença. Ele é mais poderoso que a doença, e ele pode perfeitamente fazer a cura. E você talvez esteja passando por momentos difíceis. Talvez você tenha perdido alguém muito triste, ou tenha perdido alguém que você ama muito e seja muito triste, ou você esteja perdendo alguém que você ama muito. Gostaria de dizer que Jesus tem o poder sobre a morte. Quando você lê esse 4º e último milagre de Jesus, ele chega na casa de Jairo e a menina já está morta. O espírito havia saído sobre ela. E Jesus olha para ela e vai dizer uma palavra em aramaico: Talita cumi. Marcos deixou essa palavra em aramaico justamente para dizer o seguinte: a palavra Talita cumi é a mesma palavra que uma mãe acorda uma filha num belo dia, para que a menina possa ir brincar. A mãe senta na cama e diz: Talita cumi, para que a menina se levante e vá para a escola ou vá brincar com as amiguinhas. O nosso Salvador venceu a morte, usando as mesmas palavras de uma mãe inocente com uma menina que estava ali morta. Eu gostaria que vocês vissem que o servo sofredor tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as tempestades, tem poder sobre a doença e tem poder sobre a morte. Eu gostaria que nessa semana nós lêssemos, relêssemos e meditássemos os 4 milagres e descubram que Jesus controlou o incontrolável, conquistou o inconquistável, curou o incurável e venceu o invencível. Você vai descobrir que esse Jesus é todo poderoso, esse Jesus é maravilhoso, e esse Jesus quer tomar conta da sua vida. Jesus, quando expulsa o demônio, a legião de demônios desse homem, ele quer seguir a Jesus. E quando Jesus vira as costas e vai para o barco, esse endemoniado vai atrás e fala: Jesus, quero ir contigo. Você fala: não,
volta para os teus e conta quão grandes coisas Deus fez por você. E Ele fez isso. Eu vim aqui contar nessa noite quão grandes coisas Deus tem feito na vida de cada um de nós. Quão grandes milagres Deus tem realizado em nossas vidas. Porque um dia o servo sofredor foi até aquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Eu gostaria de rapidamente voltar ao capítulo 4, e desses 4 milagres eu gostaria de passar por 2 deles. Primeiro, o poder de Jesus sobre a tempestade, onde Ele controlou o incontrolável. Os discípulos recebem uma ordem de Jesus: passemos para o outro lado. Jesus tinha trabalhado o dia todo, curando, pregando, ensinando, e agora é o momento de passar do outro lado. E ali vai Jesus num barco, outros barquinhos vão juntos, e eis que no meio do caminho, uma tempestade terrível toma conta. Pescadores profissionais, ali estavam Pedro, João, Tiago, homens que viviam no mar todos os dias, mas aquele dia tiveram medo. Aqueles dias eles sentiram que a tempestade era mais forte. Talvez o próprio Satanás tenha se esforçado por mandar aquela tempestade tão terrível, porque Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado. Jesus queria passar para o outro lado em busca de uma alma que ele precisava conquistar. E quando os discípulos estão com medo, eles dizem para Jesus, que está dormindo na polpa, diz: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus então se levanta e diz: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Na verdade, Jesus fez 2 milagres grandes aqui. Primeiro, acalmou o coração dos discípulos, uma coisa muito difícil. E segundo, acalmou um mar tempestuoso e um vento que estava pronto para virar o barco. É interessante quando nós olhamos para esses versículos e vemos que apenas com uma palavra Jesus consegue acalmar a tempestade. É maravilhoso quando Jesus, apenas dizendo acalma-te, emudece, faz com que o mar se acalme e o vento volte para o seu canto. Eu gostaria de dizer que a natureza não pôde resistir ao poder daquela voz. Queria dizer que nem mesmo a morte pode resistir quando ele diz Talita cumi, lá no capítulo 5. Mas pecadores, culpados, homens, propositadamente, muitas vezes resistem à voz de Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que entrou aqui nessa noite, você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus tem falado com você? Jesus tem tocado no seu coração? Eu pergunto, qual a sua resposta? O vento obedeceu, o mar obedeceu, mas temos muitos homens que não obedecem, não ouvem, se tornam duros à voz de Jesus. Não endureça o seu coração quando Jesus fala com você. Não endureça a sua vida, não endureça o seu pensamento, mas fale: Jesus, eis-me aqui, transforma a minha vida. Jesus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use no teu trabalho, na tua obra. E é por isso que Jesus, quando contava cada uma das parábolas, ele dizia: bem-aventurados os que têm, bem-aventurados os que ouvem e seguem. Era isso que ele dizia. E quando ele contava as parábolas, ele dizia, ele falava a respeito dos ouvidos que ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o que Jesus está querendo dizer? Que a nossa reação é fundamental. Você está passando uma tempestade na sua vida? Você está sentindo que parece que Jesus está distante do seu coração, da sua vida? Jesus está distante, dormindo? Os discípulos mostraram falta de fé, porque Jesus diz: passemos a outra banda e não nos afundemos no mesmo lado. Jesus prometeu que eles chegariam para o outro lado, mas quando chegou o momento, eles tiveram medo de submergir, medo de afundar, perderam a fé. E é por isso que disseram para Jesus: Jesus, acorda, não te importes conosco, estamos morrendo, estamos perecendo. Irmãos, muitos de nós, quantas vezes sentimos que Deus está distante, Deus está longe, e nós oramos e não temos resposta, e a gente pensa que Deus não se importa, mas Deus sempre se importa assim conosco.
Deus ele está pronto para acalmar as tempestades da nossa vida. Eu gostaria de dizer que nesse primeiro milagre, Jesus está dizendo o seguinte: creia, eu prometi estar contigo até o final dos dias, por todos os dias até o final dos tempos. Jesus está prometendo que nós vamos chegar do outro lado do mar, e Jesus diz o que Ele deseja de nós. Ele quer a nossa fé. Portanto, são nas tempestades da vida que nós mais aprendemos a respeito do cuidado de Deus. São nas tempestades da vida que nós aprendemos o amor de Deus. Vocês notam que os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Passemos do outro lado. Eles já estavam em desobediência. E você muitas vezes também está obedecendo a Jesus, vindo à igreja, orando, abrindo a sua Bíblia. Você está com uma vida próxima de Jesus, em obediência, e de repente o chão some. De repente o barco da vida começa a balançar. É vento da direita, é vento da esquerda e água entrando no seu barco. E você pensa, por que motivo tempestade tão grande? É porque justamente nas tempestades da vida que Deus revela mais o seu amor para nós. Nessas tempestades que enfrentamos, é justamente quando nós sentimos mais interno o poder de Deus. E veja no versículo 41, quando o mar se acalma, quando o vento cessa, Jesus olha para ele e diz: como é pequena a fé de vocês, como vocês são tímidos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É maravilhoso essa pergunta, quem é esse? No original sempre significa de onde ele é. Ou seja, essa frase significa ele não é dos nossos, ele veio de outro lugar. E realmente o nosso amado Salvador veio dos céus. Ele tem poder sobre a tempestade, tem poder para trazer calma e paz. E é por isso que os discípulos agora atemorizados, não mais com o vento e com o mar, mas sim possuídos de grande temor, porque estão diante de Jesus. Notem, é maravilhoso que ali os discípulos têm o coração acalmados. Mas se você ler o Evangelho de João, na última noite que Jesus esteve na terra, eles estão com corações aflitos. E ali Jesus acalma os seus corações, dizendo para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. E logo em seguida Jesus é preso e Jesus enfrenta uma grande tempestade, sozinho, por amor de cada um de nós. Jesus vai até aquela cruz para morrer por amor de cada um de nós. Jesus atravessa a morte e entrega a sua vida naquela cruz, sendo desamparado pelo Pai. Ali ele bebe o cálice da amargura por amor de cada um de nós. Ele enfrentou a tempestade da ira de Deus para que nós pudéssemos ter paz. Ele enfrentou a pior de todas as tempestades, o afastamento do Pai, a morte, um ser santo, um ser sem pecado, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Por isso, nós devemos pensar na cruz, meditar na cruz e temer esse Jesus que morreu na cruz e perguntar: quem é esse? Nós te agradecemos porque entregaste a tua vida por nós naquela cruz, para que pudéssemos ter tão grande salvação. Está enfrentando uma grande tormenta, uma grande tempestade na tua vida? Está difícil prosseguir? Parece que o barco vai afundar? Volta aqui para esse trecho e creia: o mesmo que levantou a voz e com a palavra acalmou tudo, é o mesmo que tem uma voz doce e suave falando ao seu coração nessa noite. O mesmo que pode trazer paz, bonança e esperança para a sua vida. Creia, ele já enfrentou uma grande tempestade naquela cruz para que você tenha paz. E assim que raia o dia, eles chegam no outro lado do mar. Eles são uma região chamada de região de Gadara, como diz algumas versões, ou a região dos Gerazenos. E ali, logo que eles desembarcam, vem endemoniado, correndo, e uma figura extremamente assustadora, uma figura extremamente estranha, uma figura sem paz, uma figura louca, um homem possesso de demônios, possuído pelos demônios. Ele se cortava, diz a palavra de Deus,
Se você quiser mais detalhes, leia na sua casa Mateus capítulo 8. Leia na sua casa Lucas capítulo 8. E eles vão relatar alguns detalhes que Marcos não disse. Mas quando você junta os três relatos, você vai ver que esse homem vivia uma situação deplorável. Ele deixava a sua casa, deixava a sua família e vivia nos cemitérios, nos túmulos. A região de Gadara era uma região com precipícios, muitos buracos e muitos túmulos. E as pessoas dementes ali ficavam. Um homem sem juízo, um homem ensanguentado, um homem cortado, um homem nu, um homem que saiu ao encontro de Jesus, gritando. Um homem que saiu ao encontro de Jesus, esbravejando. Diz o outro evangelista que ele estava furioso. E diz ali que quando ele chega, logo no início do capítulo 5, versículo 2, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com cesto de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Possessão demoníaca. Ele vivia preso, ele vivia atormentado, ele vivia atormentado, todo cortado. Isso é possessão demoníaca. E talvez você diga, Dirceu, existe possessão demoníaca? Sem dúvida. A palavra de Deus é bastante clara quando fala a respeito da possessão demoníaca. Sem dúvida alguma, temos possessão demoníaca. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e vão desprezando as palavras de Deus. Chega um determinado momento que Deus nos entrega os seus pecados, seus desejos carnais. Nós temos assistido verdadeiros espetáculos de blasfêmia contra o nosso Deus. Nós temos visto paradas LGBT e eles pisando em crucifixo, frases ofendendo ao nosso Deus. Nós temos visto algo assustador que aparece muitas vezes na internet, pessoas blasfemando claramente contra Cristo, xingando Jesus Cristo. O que é isso? Possessão demoníaca. E as pessoas aplaudindo, as pessoas festejando, as pessoas adorando ao demônio e deixando o nosso Deus vivo de lado. Pessoas que não têm Deus. A possessão demoníaca é real, e a possessão demoníaca existe sim. E diz a palavra de Deus, esse homem, ele veio ao encontro de Jesus. Ele muitas vezes estava preso, mas as correntes não conseguiam segurá-la. Versículo 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros. Interessante. Gostaria que vocês vissem a situação desse homem. Esse homem perdeu na verdade tudo. Ele perdeu sua identidade. Quando Jesus pergunta qual o seu nome, ele não responde o seu nome. Seu nome é Legião. Esse homem perdeu sua identidade, porque pessoas mergulhadas nos seus vícios e nos seus pecados perdem a sua identidade. Esse homem perdeu seu caráter, perdeu sua decência. Esse homem perdeu o domínio próprio, porque ele se cortava e clamava e vivia nos cemitérios. Esse homem perdeu seu lar, esse homem perdeu na verdade a sua vida. Eu gostaria de dizer que hoje muitas pessoas estão sob o poder de Satanás. Queria dizer que hoje muitas pessoas estão sob o domínio do pecado. Irmãos, todos nós conhecemos pessoas ao nosso redor que viraram as costas para o Evangelho de Jesus Cristo e estão numa vida de pecado assumido. E o pecado ele vai trazendo um abismo cada vez maior, vai trazendo uma lacuna, um buraco cada vez mais drástico. E a gente vê pessoas que estão em pecado se afastando cada vez mais do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E nós vemos como Satanás, o diabo, tem tomado conta da vida dessas pessoas. É lamentável, é triste. Então quem conhece pessoas que se envolveram com drogas, quem conhece pessoas que se envolveram com a bebida, com o álcool, pessoas que entraram numa vida de pornografia, numa vida de sensualidade, numa vida de traição, é impressionante como muitas vezes, sabendo que estão errados, eles vão cada vez um passo mais a fundo. E nesses buracos o diabo aproveita e toma conta da pessoa, e se torna deplorável o estado dessa pessoa. Vocês estão vendo ali como esse homem perdeu tudo.
Se você ler o Evangelho de Lucas, diz que esse homem estava nu. O nu ilustra a vergonha do pecado. A nudez está mostrando a vergonha do pecado. E é justamente isso. Quando o homem está caído nos seus delitos, nos seus pecados, na sua podridão, todo mundo vê, todo mundo enxerga, menos a própria pessoa. Ela está tão cega nos seus pecados que ela acha que aquilo que ela está fazendo é certo, e aquilo vai te trazer alguma felicidade. Se você voltar para o Evangelho de Lucas, ele usa duas palavras para esse endemoniado. Primeiro, esse homem ele era arrebatado e esse homem era impelido. Arrebatado significa violentamente agarrado. Impelido significa levado com uma força irresistível. Então vocês estão vendo duas palavras. Marcos não as usa, mas Lucas usa. Arrebatado e impelido. Arrebatado significa violentamente agarrado. Impelido, levado com força irresistível. Você conhece alguém que esteja em pecados? Alguém da sua família, da sua casa, alguém do seu parente, algum dos seus amigos, que mergulhou numa vida de pecado e agora está percebendo que cada vez ele está mais longe de Deus, agarrado e levado de uma maneira irresistível. Isso é uma influência do diabo, uma influência demoníaca. Somente a graça de Jesus Cristo para libertar essas pessoas. Se você abrir 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala que o diabo anda como um leão ao nosso derredor. Então essa palavra que ele usa, um leão ao nosso derredor. Paulo usa nas suas epístolas a palavra principados e potestades. Há um mundo invisível sobre nós, querendo nos arrastar cada vez mais profundo. Porque o diabo ele deseja o quê? Destruição. E vocês estão vendo aqui um homem destruído, um homem arrebatado e um homem impedido. E quando Jesus pergunta qual é o seu nome, Jesus sabia, porque ele sabe todas as coisas. Mas Jesus queria apenas ouvir o poder que oprimia aquele homem. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Só para mostrar que quem oprimia, na verdade, era uma força muito, muito poderosa. E ao mesmo tempo, quando Jesus faz essa pergunta, ele está mostrando para aqueles que estão ali próximos assistindo, e mostrando para cada um de nós, que toda pessoa que está em pecado, toda pessoa que está sob a influência de Satanás, se esconde atrás de uma multidão, esconde a sua identidade. O ladrão ele não rouba claramente, mas ele rouba na surdina, de maneira oculta. Quem é viciado na internet, quem é viciado na sua pornografia, ele faz isso escondido. Quem trai a sua esposa, quem trai seu marido, faz as ocultas. E sempre com justificativas, se escondendo atrás de uma multidão, legião. Você note que na verdade, pessoas em pecado, pessoas que estão mergulhadas no pecado, fazem sempre acobertadas por uma multidão. Legião, 6.000 soldados. Ali estavam à frente 6.000 demônios, poderíamos imaginar. Mas o número não é significativo. Mas o pecador, ele se camufla, ele se esconde. E é por isso que Jesus diz: quem crê em mim, vem para a luz. Quando você crê em Jesus, você sai dessa multidão e você mostra quem você realmente é. Você descobre a sua verdadeira identidade. Você é um filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Quem realmente crê em Jesus, não fica escondido, não fica camuflado, não fica disfarçado, mas tem o prazer de vir como luz para a luz. E é interessante quando a gente vê Jesus perguntando o nome, e esses demônios rogam a Jesus para que não os mande para o abismo, nem para fora do país, mas sim para a manada de porcos. Tiago escreve: você crê em Deus? Capítulo 2, versículo 19, né, Maurício? Capítulo 2 de Tiago: você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem e tremem. Tem muita gente aqui que fala: eu creio em Deus, mas está na vida do pecado.
Você ainda não colocou a sua vida diante de Jesus e não pediu perdão dos seus pecados para Jesus. Você está numa condição semelhante à do diabo. E note que o diabo é interessante. Diz a palavra de Deus que os demônios creem e tremem. Se você volta para Marcos ali, no versículo 7, eles dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. O diabo sabe quem ele é, que é o inimigo derrotado, e sabe quem é Jesus, e conhece o Deus Altíssimo, e sabe que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Só que em nenhum momento eles chamam Jesus de Senhor. Já repararam isso? Eles sabem quem é, mas em nenhum trecho da Bíblia eles vão chamar Jesus de Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, vida, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o dono da sua vida, você está na mesma situação que os demônios estão, perdidos. Eu gostaria de nessa noite dizer para você que esse milagre aqui de Jesus está mostrando claramente que Jesus é mais poderoso que os demônios. E vocês veem que os espíritos roubam Jesus, mandam-nos para os porcos. Os espíritos saem, vão para os porcos, e os porcos caem despenhadeiro abaixo, e morrem mais de 2.000 porcos ali. Eles morrem e os espíritos ali vão junto com eles. Eles pediram para não ir para o abismo, que é o lugar final, da destruição final desses espíritos, nem para fora do país, porque nessas hostes celestiais eles vivem numa hierarquia e nós não conhecemos esse mundo espiritual, mas eles pedem para Jesus. Note que Jesus é o Senhor da história, é o dono da história, simplesmente os autoriza a entrar nos porcos. E os porqueiros assustados vão contra as pessoas da cidade, e as pessoas da cidade vêm e pedem para Jesus se retirar daquela região. Onde já se viu isso? 2.000 porcos, para eles valiam mais do que uma vida, e Jesus havia libertado uma vida, porque quando eles veem, encontram aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo. Jesus transforma, Jesus faz novo, Jesus dá um novo nascimento. Aquele homem que andava de noite pelo cemitério, se cortando, gritando, em grilhões, em cadeia, quebrando, agora está sentado em perfeito juízo, ouvindo a Jesus. Interessante. E ele está vestido, porque ele na verdade reconhece que agora ele é uma nova criatura, uma nova pessoa. Vejam que maravilha, o nosso amado Salvador, a profunda transformação. Diz ali que ele pede para Jesus, queria seguir a Jesus. Deixa-me ir contigo. E Jesus diz: não, volta para a tua terra e conta o que Jesus fez para você. E ele vai, e ali ele se torna o primeiro missionário enviado por Jesus. O primeiro missionário na região de Decápolis, um ex-endemoniado. Os homens de Decápolis mandaram Jesus embora. E parece que Jesus nunca mais volta para aquela região. Mas Jesus ali deixou esse homem para contar a respeito das maravilhas de Deus. Note que Jesus atendeu o pedido dos demônios: manda-nos para os porcos. Jesus atendeu o pedido daqueles homens: vai embora para a nossa terra, nós não queremos aqui. Mas Jesus não atendeu o pedido de quem realmente o aceitou: volta para a tua terra, porque lá você é mais importante. Jesus sabe o que faz, quando faz e como faz. E eu finalizo essa mensagem mostrando que nós temos 3 poderes aqui. Primeiro, o poder de Satanás, nessa história, nesse milagre. No poder de Satanás, nós vemos como Satanás é terrível, que destruição faz. Eu sei daqui de muitas famílias que foram destruídas ou quase destruídas pelo poder de Satanás. Eu sei que aqui na minha frente também estão famílias que estão sofrendo lutas e mais lutas contra esse terrível inimigo chamado Satanás. Irmãos, só Jesus Cristo que é mais poderoso que Satanás. Nós precisamos de muita oração. E é por isso que eu convoco essa igreja para que nós oremos mais. Eu convoco essa igreja encarecidamente que nós oremos mais. Desliguem seus celulares. Em casa, para de gastar tempo. Sabe o que eu trouxe esses dias? Porque todos vocês comprovaram essas coisas do WhatsApp? Uma perda de tempo, um distanciamento de Deus. Cada vez que se abre lá, você vê famílias, pessoas se debatendo
pessoas se tornando inimigas. Eu vi membros de igreja mandando grandes bobagens. Olha, some então o versículo, está no número 17, então bota no 17. Irmãos, quem faz isso é pessoa que não tem conhecimento bíblico. Vieram me mostrar que no Facebook 2 irmãos se debatendo, eu defendo isso se desgastando. Esqueceram que Jesus morreu por eles, se tornando inimigos. Isso é a obra do diabo. E nós estamos permitindo que o diabo tome conta de nós. As pessoas não usam mais a Bíblia. Vocês não estão mais lendo a Bíblia. Vocês não estão mais orando em casa. E eu me incluo também. E estamos perdendo um tempo. Satanás está nos cegando para que a gente fique atrás de aplicativos, baixando aplicativos, redes sociais, tomando o nosso tempo precioso na oração. Nós não estamos mais orando. Então, o diabo está tomando conta dessa lacuna, desse espaço. Como eu gostaria imensamente que a igreja de Deus fosse diferente, que a igreja de Deus usasse essa tecnologia apenas para as necessidades, e que a igreja de Deus abrisse a Bíblia, lesse a Bíblia e orasse. A sua família está precisando de oração. Os nossos filhos estão precisando de oração. Nós estamos perdendo os nossos filhos por poder de Satanás, porque não existe mais oração. Nós não temos tempo para orar, porque nós temos que mandar as mensagens, temos que responder para quem nos manda as mensagens, tem que pôr joinha lá para todo mundo, kkkk, o tempo todo. Temos um tempo, e nós não observamos que estamos cegos, perdendo um tempo precioso de oração. Faça uma pergunta e me responda com sinceridade: você tem orado com os irmãos aqui da igreja? Você tem orado para quem está atrás do seu banco, para quem está à frente do seu banco? Você tem gastado nominalmente 1 hora de oração, 1h30, 2 horas de oração? Eu falo que eu não tenho gastado, porque eu também estou em pecado. Mas orar por essa pessoa ao seu lado, atrás de você. Você tem orado pela igreja e pelas igrejas irmãs que estão se esfacelando? Você tem orado? E pelos missionários que não têm mais recursos, você tem orado? Não, porque você não tem mais tempo. Você está vendo que 2018 passou, já chegamos em outubro, e você tem olhado para trás, e você tem gasto o seu tempo com Facebook, com WhatsApp e baixando aplicativos. Coisas do diabo que tem iludido a igreja de Deus. Dessas coisas para pessoas do mundo, dessas coisas para pessoas lá de fora. Quer mandar alguma coisa? Mande algo construtivo, mande um versículo da Bíblia. E eu, quando eu falo com vocês, me refiro a mim também. Como nós temos perdido tempo e não temos orado. O grande poder que nós vemos aqui, um grande poder do diabo, acabando com as vidas. E eu quero trazer para as nossas famílias, que esse poder tem destruído famílias aqui. Precisamos de oração, muita oração, meus amados irmãos. Segundo poder, o poder da sociedade. Que a sociedade fez com que o homem prendeu e pôs grilhões, mas não pode fazer absolutamente mais nada. A sociedade, na verdade, tenta fazer alguma coisa, mas ela não consegue transformar o homem. Por isso queria deixar bem claro para você: vença Bolsonaro, vença Haddad, vença Marina da Silva. Voltou na Marina, não voltou? Marina da Silva, né? Qualquer um que vença não vai resolver o problema espiritual. Sociedade não vai resolver o problema do homem. Quem resolve o problema do homem é Jesus Cristo. Sociedade só tem poder de prender e além de endemoniados estourar suas cadeias. Orem para que a sociedade tenha paz. Orem para que a sociedade tenha harmonia. Segundo poder. E o terceiro e último poder, para finalizarmos, o poder de Jesus. O mesmo Jesus que havia trabalhado o dia anterior todo, curando, ensinando, pregando, atravessa o mar tumultuoso, e enfrenta discípulos incrédulos. E ali Jesus é interrompido do seu sono. Chega na outra região, e nessa região de Gadara tem que enfrentar uma legião de demônios, e com uma palavra ele consegue expulsar esses demônios e vence a Satanás. Meus amados, note a palavra que disse lá na tempestade: acalma-te, emudece. Ali, essa palavra diz: sai dele. E eles saíram. Com uma palavra, Jesus se mostrou mais forte, mais poderoso: Senhor.
dono de todas as coisas. E eu pergunto: você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem sentido Jesus falar com você? Você tem realmente aberto seu coração para a voz de Jesus? Eu gostaria que você saísse desse salão e voltasse para casa, primeiramente pedindo perdão para Jesus, porque um ano se foi e você perdeu muito do seu tempo precioso com coisas inúteis, sem oração, sem ouvir a voz de Jesus. E que você saia desejoso dessa semana ouvir a voz de Jesus. Ouvir Jesus nas tempestades da sua vida. Ouvir Jesus no poder contra Satanás. Ouvir a voz de Jesus contra as doenças. Ouvindo a voz de Jesus no poder contra a morte. Eu quero que você desfrute da voz de Jesus. Que você tire um tempo do seu dia para que Jesus fale com você profundamente no seu coração. E que você se dobre de joelho todos os dias, essa semana na sua casa, louvando e glorificando Jesus como seu Senhor e Salvador. Que você ouça a voz de Jesus. Ele é mais poderoso, Ele é mais valente. E que você fale: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Se você não é crente em Jesus, nessa noite, pede perdão para Ele. Abra o seu coração, fala: Jesus, fala comigo. Jesus, transforma o meu coração. Jesus, faz de mim uma nova criatura. Jesus está sempre pronto a falar conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Diz João capítulo 10, versículo 10: o ladrão, que é Satanás, vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que Deus derrame essa vida em abundância para todos nós essa noite. Que assim seja. Amém.